Então, assim, gente, o Papo Cabeça foi criado para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre os aspectos emocionais nas fases da vida das pessoas que nascem com alguma malformação congênita, né? E aí, o Papo Cabeça ele foi dividido em 4 reuniões. A primeira foi a gestação no puerpério, a segunda, que é essa que nós vamos conversar sobre a infância, e as próximas que vão ser sobre a adolescência e depois sobre a vida adulta. Então, hoje, a reunião, a gente vai começar sobre a infância no contexto das malformações urológicas, da astrofia e outras malformações. Então, Tatiana, para a gente iniciar, eu quero te pedir primeiro para você se apresentar para a gente, contar um pouquinho sobre a sua experiência e sobre o trabalho que você desenvolve atualmente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por favor. Tá bem, então queria iniciar, Fernanda, te agradecendo o convite. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Eu espero que seja um momento bem, não apenas útil, assim, né, mas de uma riqueza de trocas também, porque eu também gostaria de poder ir respondendo as questões que vocês também podem trazer. Também estou com um cachorro aqui do meu lado, eu vi que teve um latido aqui, eu estou torcendo que os meus não se manifestem. Então, o meu nome é Tatiana Remesat, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta de orientação psicanalítica, sou mestre em psicologia do desenvolvimento, sou gaúcha, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há 18 anos já, quase 18 anos, estou completando agora, no início do ano. Eu sou também especialista em psicologia clínica e hospitalar. Então, assim, a minha carreira, desde que eu entrei no Hospital de Clínicas, foi junto à área da pediatria. E lá eu tenho uma grande área que é junto a uma equipe, que é a cirurgia pediátrica, e uma sub-área dentro dessa equipe que eu acompanho, que é em relação às crianças com malformações urológicas. E aí eu tenho um ambulatório, então, em que eu acompanho essas crianças que têm distrofia de bexiga, que têm distrofia de cloaca, que têm hipospádia, epispádia, enfim, várias situações que dizem respeito a malformações urológicas. E a gente tem também um ambulatório específico de desordens do desenvolvimento sexual, então, que é um ambulatório que trata de crianças que nascem com uma genitália indiferenciada, a gente não sabe inicialmente se é menino ou se é menina, né? Então, tem aspectos aí parecidos também com a situação das distrofias, né? Todas envolvem reconstruções cirúrgicas. Então, fui ao longo desse tempo, assim, acho que aprofundando esse meu métier. Quando eu entrei no hospital, eu recebi essa área, então, né, eu queria muito já trabalhar com pediatria, recebi essa área, era uma área que eu não conhecia tanto, então tive que me aprofundar bastante. Estudei bastante, assim, o que o pessoal ali da Argentina faz, né, meus vizinhos aqui. Então a gente tem nos hospitais na Argentina muitos psicólogos e psicanalistas que trabalham com preparo cirúrgico, depois eu posso até falar um pouquinho mais, né, com esse tipo de preparo que eu trabalho aqui, que é usando material lúdico, que é podendo desenvolver na criança também um conhecimento sobre a cirurgia que ela vai fazer, e a partir disso uma maior autonomia também diante do tratamento cirúrgico, uma maior colaboração no pós-operatório, enfim, várias situações que eu posso depois ir abordando melhor ao longo da nossa conversa. Tá certo, Tatiana. Antes da gente entrar no roteiro que a gente preparou, eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, saber de você quais idades compreendem a infância e qual é a importância da infância, independente do contexto. A infância, ela é compreendida entre o 0, né, porque, claro, tem toda aquela fase de bebê. Então, eu tenho colegas que trabalham com neonatologia, né, então, assim, elas, né, essa fase é minha, elas dizem assim, né, mas eu, por exemplo, lá no hospital, às vezes a gente recebe pacientes de fora, tem 20 dias, que seria um neonato, e esse paciente fica lá comigo. Então, assim, a infância se inicia ali quando a criança nasce,
e vai até o período da puberdade e pré-adolescência, que eu destaco ali pelos 12 anos, né? Porque isso essa fase, assim, ali dos 11, 12 anos, é um período de transição. Então, como a gente tem aí, né? Enquanto uma transição, a gente tem crianças de 12 anos bem crianças e adolescentes de 12 anos bem adolescentes já, né? Mas é isso, 0 a 12 anos. E tu tinha me perguntado mais alguma coisa em relação à infância. A importância da infância, independente do contexto. A infância, ela é uma fase em que se constrói muitas coisas da subjetividade, é uma fase em que o cérebro está em grande desenvolvimento, então destacaria ali os primeiros mil dias de vida, né, em que o estímulo neurológico da criança é muito importante, né, O áudio. O áudio. O seu áudio tá sem o áudio, Tatiana. Acho que você fechou o áudio sem querer. Vê se foi isso. Não sei o que aconteceu. Pronto. Deu? Tá. Uhum. Então, como eu ia dizendo, essa fase, vocês pegaram o início da minha fala sobre isso? Sim. Então, essa fase da primeira infância, que vai até os 3 anos e meio, é uma fase fundamental em termos de desenvolvimento cerebral, neurológico e psíquico, porque é o desenvolvimento. Está acontecendo alguma coisa. Acho que alguém, não, eu não sei se, eu não tô acionando o áudio, tá? Ele tá fechando sozinho, eu acho. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Vou ficar cuidando aqui, tá? Tá bom. Enfim, então a infância é uma época da vida. Tá caindo toda hora. Tá dizendo, Aline Cristina desativou o seu áudio, então tem alguém desativando o meu áudio. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora. Aline, se for no caso a Aline que está fazendo, às vezes a gente clica em algum botão achando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Eu peço atenção, então, de quem está participando da reunião para que isso não aconteça. Vamos lá, vamos dar sequência. Então é isso, eu acho que a infância é uma fase fundamental de construção da subjetividade do indivíduo. Eu agora na pandemia ainda mais, assim, sempre trabalhei com criança, desde antes do Hospital de Clínicas, trabalho com criança na minha clínica privada também, adoro trabalhar com criança, porque a gente tem grandes possibilidades aí de também atender, né, enquanto psicóloga, as coisas enquanto elas estão acontecendo, no aqui e agora. Então, né, as crises, vamos pensar assim, o que poderia ser um evento traumático, a gente tem a possibilidade de, naquele momento, já resolver muita coisa, né, sanar muita coisa do que está acontecendo. Então, é uma fase em que a gente pode, né, que a gente está construindo muita coisa, mas que também a gente tem uma grande oportunidade aí de trabalho psíquico efetivo, né? Então, acho que isso que eu queria destacar, assim. Certo. Então, vamos começar? Vamos para o nosso roteiro? Vamos conversar um pouquinho sobre o tema que a gente veio conversar hoje? Vamos lá. Começar do início, então, né? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o momento da descoberta da malformação, né? Os impactos que a família sofre nesse momento, né? E os processos que acontecem nesse momento. Sim. Eu acho que essa é uma questão muito importante, tá? O impacto desse diagnóstico da malformação, ele é algo extremamente traumático para as famílias. Ele demora a ser superado, ele demora, assim, a malformação ela demora às vezes para também ser compreendida, né, pela família, porque é né, vamos pensar assim, no caso das distrofias,
É uma malformação bastante rara, então muitas vezes a família fica com essa ideia de que é só com ela que acontece isso, de que ela não conhece mais ninguém que passou por isso, se sente muito solitária. Então tem as questões, né, de entender que aquela criança nasceu com uma malformação e isso é uma marca narcísica para os pais, né? Uma marca, assim, vamos pensar, é quase como lido como um fracasso, né? Dos pais, os pais se sentem muito culpados, muitas vezes. E é algo que é muito difícil deles poderem se enxergar num universo com outras situações que acontecem da mesma forma. Então, se sentem muito solitários, né? Então, muito culpados e muito solitários. E precisam ter um tempo aí para elaboração desse luto, porque isso é um luto também, né? Então, assim, claro que quando um bebê nasce e os pais idealizam ele de alguma forma enquanto ele está dentro do útero, né? O bebê nasce, esse bebê nunca vai ser conforme o que foi imaginado, ele nunca vai ser conforme aquele bebê idealizado. Mas quando a gente lida com uma situação de uma malformação, essa marca ela se torna ainda mais difícil de ser elaborada, né? Então demanda mais tempo para que os pais possam entender e superar esse luto realmente, né? Agora, por outro lado, eu penso também assim que a superação do luto ela é possível e ela é fundamental assim para que os pais também se abram para aquela criança e que possam então desbravar esse território de ter um filho com esse tipo de malformação e com todas as situações pelas quais eles vão passar junto com a criança, né? Então assim quase como se funcionando como um time assim, né? Os pais junto com a criança né, podendo aí captar informações, se fortalecer a partir da superação desse luto também, né? Então, assim, eu acho que essa descoberta da malformação, ela tem um fim normalmente, né? Então, assim, isso se passa, eu acho que muito conforme a possibilidade dos pais também irem conhecendo a malformação, conversando com os médicos, acho que tendo apoio psicológico, acho que o apoio psicológico nesses casos é fundamental, isso, de certa forma, também catalisa, né, assim, age como vamos pensar assim, um estímulo para que esse luto também possa ser melhor resolvido. Tá? Então, acho que isso basicamente, assim, que eu gostaria de falar sobre esse primeiro momento. É um momento bastante traumático. E muitas famílias, assim, me dizem que no momento em que eles conseguem entender, né, conseguem se sentir amparados e tendo outras pessoas que passaram por situações semelhantes, eles começam, então, a ter uma luz no fim do túnel, né, começam a achar aquela situação uma situação que há encaminhamento, que é possível lidar com ela, enfim. Então, acho que quanto mais os pais conhecem também sobre o diagnóstico, melhor lidam com a situação. Uma coisa curiosa, Tatiana, é que observando no grupo, conversando com as famílias, eu percebo assim, a dificuldade que as famílias encontram em ter acesso do psicólogo nesse primeiro momento. Como isso acontece na prática de vocês? Por exemplo, quando essa malformação é informada para a família, normalmente é o médico que solicita uma visita com o psicólogo, ou é a família que solicita no hospital essa conversa com o psicólogo. Como é que isso funciona? Porque na prática, pelo menos na nossa experiência do grupo, no que a gente conversa e troca, eu não vejo isso acontecer normalmente. Então, como que isso costuma ser feito? Lá no Hospital de Clínicas a gente tem, obviamente, assim, uma grande estrutura, né? Eu acho que é uma estrutura em termos de SUS privilegiada. Eu falei há pouco, assim, né? Então tem duas colegas, por exemplo, que trabalham na UTI neonatal, né? Então, digamos que essa criança nasça, né, lá no Hospital de Clínicas, então tem duas psicólogas, tem residentes, enfim, então as pessoas, as mães e as famílias têm muito acesso ao profissional, né, da psicologia nesse e em outros casos. A gente lá tem, além disso, uma equipe de medicina fetal. Então, quando se descobre alguma malformação durante o momento da gravidez, essa mãe, essa grávida,
ela já é acompanhada muitas vezes neste programa, e é um programa que tem, então, um apoio muito forte em termos de diagnóstico intraútero e apoio psicológico no momento em que se faz um diagnóstico de uma malformação. Então, o apoio psicológico já começa aí, e que eu acho que já antecipa muitas coisas, assim, porque daí aquela mãe, aquela paciente, já se descobre grávida, já se descobre tendo, né, um bebê que terá uma malformação, e já vai conseguindo, então, dimensionar isso a partir do apoio psicológico. Então, sim, digamos que essa malformação não fora descoberta ainda durante o período da gravidez. E é uma criança do interior do estado, por exemplo. Então, nasce, e aí, a partir, então, do nascimento se identifica. O Hospital de Clínicas é um hospital de referência, então, muitas crianças acabam sendo transferidas para lá quando tem esse tipo de situação. E aí vem ou para UTI neonatal, que é o mais comum, né, nesse período neonatal, e aí tem acompanhamento, tem acesso, né, porque fica internado, ou então vão para internação pediátrica, que aí é a minha área, ou a UTI pediátrica, que são as minhas áreas de atuação. Então, quando as crianças estão internadas, esses bebês, junto com as suas famílias, a gente tem apoio psicológico, assim, e restrito o tempo todo, principalmente durante essa fase que eu estava falando há pouco, né, da descoberta do diagnóstico, né? Então, a gente olha muito para isso, a gente se debruça muito sobre a família, se aproxima muito da família, né? Eu, com as minhas DDS, por exemplo, né, as crianças com genitália indiferenciada, eu costumo dizer, porque a gente acompanha longitudinalmente aí, né, assim como eu tenho, né, muitas estrofias que acontece isso também. Então, eu falo para as famílias, olha, vocês estão me conhecendo hoje, mas a nossa relação aqui vai ser que nem um casamento, porque a gente vai se ver ao longo do crescimento do teu filho. Isso, obviamente, alivia as famílias, elas se sentem amparadas, assim, claro, é uma realidade dura, sofrida, mas existe bastante recurso, assim, em termos de apoio psicológico lá no hospital em que eu trabalho. Eu acho que isso, né, tenho certeza que isso não é tão fácil assim, né, o acesso a isso não é tão fácil em outros centros, né, principalmente em cidades pequenas. Muitas vezes, né, a gente recebe pacientes de cidades também pequenas e que muitas vezes assim não se conhece a malformação na cidade, nunca se ouviu falar. O psicólogo que tem é um psicólogo generalista que atende tudo, né? Então também tem mais dificuldade de ter uma apropriação sobre isso. E lá no Clínicas, por exemplo, a gente tem esses ambulatórios que são específicos, assim, então a gente acaba vendo um número, né, um volume muito grande de pacientes com esse tipo de configuração e de característica. E a gente faz, de fato, assim, um acompanhamento muito próximo das famílias. Perfeito. Essas malformações, elas são corrigidas através de cirurgias, né? E eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente em relação às expectativas que os pais, que as famílias têm em cima dessas cirurgias, dessas reconstrução. Você pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso? Claro, claro. Acho que esse é um tema muito importante também, porque muitas vezes, quando os pais, então, vamos pensar assim, que superaram aquele trauma inicial, né, e estão aí numa expectativa pela cirurgia, né, e tem, assim como tiveram, né, aquela idealização em relação a uma criança saudável, sem esse tipo de situação, enfim, uma criança que nasce, vai para casa tranquilamente dos seus pais e fica, né, em família já desde os primeiros dias de vida, que não é o caso, a gente também tem uma expectativa muitas vezes irreal em relação à cirurgia. Então então meu filho nasceu com uma malformação, é cirúrgico, né, e o ideal aí de que a cirurgia vai trazer algo que é um mito, e aqui na nossa sociedade brasileira se busca muito isso, que é esse ideal da perfeição, né? Então, assim, o Brasil, não sei se vocês têm esse dado, assim, mas o Brasil, ele é o segundo país no mundo que mais faz cirurgia plástica, né? Só perde para os Estados Unidos. O segundo é o Brasil. Então, assim, para vocês terem uma ideia, assim, deste ideal, né, de uma perfeição que não existe, né, que não existe em nenhum âmbito, né? Então, assim, grande parte do que eu faço é poder introduzir essas questões, assim, né? Então, vamos ver como é que é mesmo, vamos ver como é que é essa expectativa, né, de vocês, o que seria, assim, fazer uma cirurgia e ficar, né, a cirurgia ser super
né, um sucesso, muitas vezes, que nem os cirurgiões costumam falar, né? O que é um sucesso cirúrgico? O que significa o sucesso nestas situações, né? É uma possibilidade de continência urinária, é um pênis de um tamanho adequado, né? É uma reconstrução do abdômen que tem uma aparência mais perfeita possível. O que seria isso, né? Então, assim, claro, eu, como vou trabalhando isso de uma forma muito sensível também, porque eu estou trazendo para vocês, assim, né, de uma forma sintética, isso tem que ser trabalhado de uma forma muito sensível, porque, de fato, as famílias têm um ideal, né, de uma cirurgia com um resultado praticamente dentro do ideal de perfeição, né? O que nunca existe, né? Nem nesses casos, e eu acho que nem em nenhum outro, né? Nem numa cirurgia plástica estética, muitas vezes não se tem isso. Então, isso precisa ser desconstruído antes da cirurgia acontecer, né? E essas questões, assim, de honestidade, de o que vai acontecer, o que é esperado para o pós-operatório, o que seria o risco, o que é uma complicação, o que é possível acontecer, né? E o que faremos, né, posteriormente. Como é que a gente vai lidar com algo que não vai ser como esperado, né? Então, não sei se eu te respondi, acho que são mais perguntas até que eu vou abrindo para que as famílias saiam dessa posição, assim, de uma expectativa irreal, porque isso é muito sofrido, né? Porque provavelmente no pós-operatório elas vão se deparar com situações que elas não estavam preparadas, né? Então, assim, a gente não pode banalizar isso, achar que, bom, foi para a cirurgia, resolveu, né? Acho que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui devem estar, assim, né, concordando, porque talvez lá no início, né, tinham, assim, essa ideia e depois, claro, isso vai sendo desconstruído com a experiência, né? Daí a importância também da conversa com o cirurgião, né, com a equipe, na verdade. Sempre tirar todas as dúvidas, se for necessário pedir para desenhar, porque a gente não é obrigado a compreender, nós não somos da área. Claro. Então, é bem importante ter toda a informação, ter tudo bem claro, para que as expectativas sejam alinhadas e compatíveis, né? Não, exatamente, e isso também é muito do que eu faço, porque quando a gente tem esses ambulatórios de uma forma praticamente interdisciplinar, então, assim, eu estou o tempo todo ali mediando a conversa das famílias também com os cirurgiões, e apresentando as situações da família, olha, essa família funciona dessa forma, precisa de tal, necessita de tal informação, porque isso não está bem claro, né? Aí o cirurgião conversou com a família já e me diz, já conversei, tá tudo ok, né? E aí eu vou ver, aquilo não ficou tão claro como parecia, então a gente precisa retomar. Então eu vou fazendo essa costura aí também, e às vezes até assim de fantasias que a família possa ter e que o cirurgião também não compreende, né? O que está por trás de alguma pergunta ou de alguma questão. Então, como a gente fica? O psicólogo faz isso, né? Então fica ali 40 minutos, 45 minutos conversando com a mãe, por exemplo. Então, isso é um tempo que existe muita possibilidade, né, de suscitar as fantasias, de poder levantar o que está por trás de determinada ideia. Então, a gente consegue fazer essas aproximações assim de uma forma, eu acho que a garantir uma transparência, uma honestidade maior e há uma perspectiva real para que as famílias possam lidar com isso de uma forma também realística. Sim, com certeza. Saindo um pouquinho desse primeiro momento da descoberta, do primeiro contato com a equipe médica, esses bebês vão crescendo, né, se desenvolvendo, socializando, e é a partir daí que eu acho que eles se percebem, olhando para as outras pessoas, para as outras crianças, nesse momento que eles se percebem e se comparam, né, com as outras crianças e percebem que ali existem diferenças. Então, é um momento onde começam as perguntas também, né? Então, por exemplo, mãe, por que meu amiguinho não usa fralda e eu uso fralda? Ou então, por que eu tenho que usar bolsinha? Não quero mais usar bolsinha de colostomia. Ou mãe, por que você e meu pai têm um umbigo e eu não tenho umbigo? Coisas do tipo.
Então, nesse momento onde as perguntas, né, começam, esse é o momento de começar a dar respostas? Sim, eu quero destacar duas coisas antes de responder, tá? A primeira é que as crianças se comparam, independente de como forem, né? As crianças se comparam no momento que elas vão para uma escolinha e que estão ali imersos naquele ambiente coletivo com os seus pares, enfim, elas se comparam, porque um é magrinho, o outro é gordinho, um é mais alto, o outro é mais baixo, o fulaninho não tem pai, só tem uma mãe, né? Ou então o outro lá tem duas mães, porque ele tem duas mães e eu tenho um pai e uma mãe, né? Então, coisas assim que né, as crianças estão o tempo todo, isso é assim, eles se comparam. E claro que quando existem essas diferenças, né, assim, mais, vamos pensar assim, físicas, isso também recai sobre uma comparação. Então, eles usam isso aí, obviamente, para se comparar. A segunda questão que eu quero colocar é que bom que as crianças perguntam. Que bom, eu acho, o problema é quando elas não perguntam, né? Eu acho que quando a criança está conseguindo perguntar, é porque ela está pronta para escutar também, ela está pronta para ouvir, ela está aberta para ouvir. Em ambientes mais restritivos, ou mais, vamos pensar assim, em que a família tem uma maneira assim de fazer um conluio, de fazer um segredo familiar em relação àquilo, não se fala deste assunto, né? Não vamos tratar disso na frente do fulaninho, né? E aí faz aqueles cochichos assim, que não pode ouvir, né? A cirurgia é tal dia, mas eu não quero que ele saiba, né? E isso é muito nocivo, né? Essas omissões, né, esses enganos, esses equívocos que muitas vezes a família imagina que esteja, claro, na melhor das intenções, né? Mas imagina que está protegendo a criança. Isso é, pelo contrário, nocivo e prejudicial, porque a criança, quando ela consegue, assim, se sentir num ambiente flexível e aberto para que ela possa desbravar aquilo ali, desbravar as dúvidas que ela tem, ela vai se colocar, né? E os pais têm que entender que isso tem um lado muito bom, muito positivo, né? E respondendo a tua pergunta, assim, sobre responder ou não, um pouquinho eu já respondi, porque eu acho que o pior é a omissão, né? Não falar, por exemplo, que a criança vai para uma cirurgia quando ela já tem idade para saber, quando ela vai chegar no hospital, vai trocar roupa, vai botar uma roupa de bloco, e né, os pais às vezes juram até a última hora assim, não, ele está indo para casa da avó, está indo no circo, né? E às vezes muitas vezes a gente está no bloco cirúrgico acompanhando a família e diz assim, não, olha só, né? Vamos aproveitar que ele está aqui no hospital, que o anestesista em seguidinha vem conversar com ele e vamos falar para ele o que ele veio fazer aqui, né? Então, é muito importante que a gente possa remontar para a criança coisas da sua história. É a sua história, é o seu corpo, ela merece saber, ela precisa saber para poder também compreender que história né, de que maneira ela veio ao mundo, como é que foram esses... Né, ela não vai lembrar de uma cirurgia que aconteceu aos 6 meses de vida. Os pais podem contar, olha, quando tu tinha 6 meses, tu passou pela tua primeira cirurgia, enfim, né? Podem falar também com a criança em relação ao que vai ser feito, né? Por que ela precisa daquele tratamento, por que o outro não precisa. Os livros né, que mostram o corpo humano ajudam muito. Então, assim, eu gosto muito de usar recursos lúdicos. Os psicólogos que trabalham com crianças, a maioria utiliza, né? Então, recursos lúdicos para que a gente possa melhor explicar, para que aquilo ali possa ser didático, para que a criança também tenha uma perspectiva vincular em relação àquele material que está sendo oferecido, né? Isso um psicólogo pode fazer, mas os pais podem fazer também, para melhor preparar, né? Então, assim, isso eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, assim, não existe nada melhor para que a criança possa lidar melhor com a sua malformação, seja ela qual for, do que o conhecimento, do que a informação e do que pais abertos, né, para também poder tratar do assunto com a maior naturalidade possível. É isso que vai fazer com que todos fortaleçam, assim, o seu lado emocional para lidar com isso. Eu ia até completar te perguntando maneiras de começar essa comunicação, essas respostas, formas de fazer, alguma dica nesse sentido, e em seguida te perguntar como também conversar sobre as diferenças.
Se você tem alguma dica, algo a orientar nesse sentido. Eu acho que a gente está num momento de muita abertura social para o exercício da autoridade. Eu tenho falado sempre isso, coloco no meu Instagram profissional também essa discussão, porque eu acho que de diversas formas a gente tem escolas e uma sociedade mais preocupada com o exercício da autoridade, de lidar com o diferente, com respeito, com inclusão, com afeto, né? Então, assim, as coisas não são perfeitas, eu acho que ainda existe, sim, né, estigmas, existe ainda desconhecimento, principalmente, acho que muito mais do que preconceito, é desconhecimento, né? Mas eu acho que a gente está num momento muito melhor, né, em termos assim de exercitar a autoridade, de lidar com o diferente. Eu vejo as escolas um pouco mais preparadas também para isso. Eu acho que a escola tem um papel muito importante de inclusão, né, de inclusão do que é diferente, de diferentes formas, assim, né, falando não só em malformações, mas de tudo aquilo que é diferente. E tu tinha perguntado uma outra questão que agora me fugiu, que é sobre como, né, estratégias de como falar com a criança. Isso. Então, eu acho que a gente tem que poder respeitar a criança, né? Então, a criança precisa ser respeitada, assim, naquilo que ela quer escutar, naquilo que ela quer saber, né? Então, não acho que a gente tem que, quando uma criança de 3 anos pergunta alguma coisa, por exemplo, o exemplo que tu tinha dado, né, Fernanda, assim, por que eu uso bolsa de colostomia e os meus colegas não usam, né? Responda aquilo que ela está perguntando, né? Por que ela usa? Usem, acho que tem livros hoje em dia de corpo humano, assim, bem específicos para criança, né? Eu me recordo de um, assim, que vai até abrindo janelinhas, mostra o intestino por dentro, enfim, que são livros que podem também ser utilizados para explicar para a criança o que aconteceu ali e por que ela precisa daquela ostomia, por que ela precisa daquele recurso, né? E que aquilo ali é para a qualidade de vida dela, é para melhorar a vida dela, é para possibilitar que ela vá para a escola de uma forma mais segura, né? E que ela, enfim, assim, vai, quando for crescendo, vai podendo aprender a lidar com aquilo também, né? E por enquanto, enquanto a criança é pequena, isso ainda depende dos pais, mas assim, de uma forma simples, né? Acho que a estratégia é essa, de uma forma simples e direcionada aquela dúvida que a criança está perguntando, né? Não adicionem muitas coisas. Ela perguntou isso, respondam isso, né? Comecem por aí, né? Se a coisa começar a ficar muito complicada, né? Assim, eu acho que uma criança que se mostra mais agressiva ou mais revoltada em função da sua condição, que não aceita, que está com um problema importante de autoestima, né? Eu acho que para isso, sim, aí precisa de uma avaliação psicológica e um acompanhamento de perto, assim, até com muitas orientações para os pais, para que isso possa ser construído aí com a ajuda de um profissional, né? Outra questão que eu acho muito importante, Fernanda, que eu quero destacar, é a participação da família ampliada, né? Eu vi que estou vendo que está entrando perguntas aqui, depois a gente pode ir vendo. A participação da família ampliada. Então, assim, eu acho que os pais, alguns pais procuram no primeiro momento ou preferem restringir muito a criança dentro do seu núcleo familiar, né? Mas pense assim que seria importante talvez eleger pessoas nessa família mais ampliada que possam também dar suporte, que possam também ter ideia do que está acontecendo com aquela criança, reforçar aspectos positivos, né? Conversar com a criança também de uma forma vincular, que não fique só, né, em cima do pai e da mãe, que possa compartilhar aí as questões envolvendo a criança, pode ser um tio, uma irmã, enfim, alguém na família que possa ter mais condições, acho que emocionais no primeiro momento, de entender isso e de poder fortalecer um pouco esse núcleo familiar que muitas vezes fica tão abalado, né? Então, eu acho que essa participação da família ampliada também é algo muito importante que fortalece aí os pais que estão passando por uma situação assim. Eu vou aproveitar um gancho seu, que você estava comentando sobre aquele momento onde você observa que a criança
está com algumas características que necessitam ser realmente acompanhadas por um profissional. Então, assim, eu aproveito para te fazer a pergunta. Quais características a gente tem que estar atenta a essas crianças que sejam indicativo da necessidade de procurar uma ajuda profissional? Depende um pouco da idade, tá? Então, assim, vamos pensar que a criança pequena, ela é menos habilitada ainda por conta do seu desenvolvimento, da fase do desenvolvimento, de lidar com algumas emoções. Então, se um coleguinha ameaça de alguma forma a criança, ou diz assim, eu vou arrancar essa tua bolsa, eu vou arrancar esse teu bottom, enfim, né? Vou arrancar isso que tu tem na barriga. A criança se sente ameaçada e ela pode, claro, ter assim uma crise mais importante e não querer retornar para a escola, né? Mas isso é absolutamente normal nessa fase. A criança não está habilitada ainda para, né, para poder se defender numa situação assim. Não consegue controlar suas emoções. Uma criança um pouco mais velha, né? Vamos pensar assim, se ela teve um bom preparo ali nessa primeira fase, entende o que acontece com ela vai conseguir lidar melhor para devolver isso, né? Para poder colocar uma barreira, né? Dizer assim, olha, no meu corpo tu não passa, né? Então, ou de pedir ajuda para a professora, né? Enfim, de poder aí se cercar de algumas estratégias que possam fazer com que a criança se sinta ali segura de passar por aquilo, de enfrentar aquilo, né? Como há pouco eu falei assim, né? As crianças se comparam, né? As crianças também se agridem, independente, né? Né? Se tem ou não tem uma malformação, né? Se lida com alguma doença ou não. Então, as crianças muitas vezes se agridem, são agressivas umas com as outras, né? E isso provoca reações, né? Porque elas estão exercitando ali a socialização. Mas assim, o que me preocupa mais, então, em termos de reação emocional, né? Crianças que estejam agressivas o tempo todo, né? Que tenham um comportamento mais destrutivo o tempo todo, inclusive muitas vezes com o pai e com a mãe, né? Que quebre o material, que quebre brinquedos, né? Ou então muito deprimido o tempo todo. E a irritabilidade e a agressividade, elas podem estar servindo como uma roupagem para depressão também, tá? Então, assim, é uma maneira como isso se expressa. Crianças muito introspectivas, muito deprimidas, que não querem sair de casa, que têm uma fobia escolar, por exemplo, não querem ir para a escola de jeito nenhum. Bom, são situações que necessitariam do encaminhamento, né? Agora a criança chegou chorando em casa um dia e, né, assim, mais mobilizada por conta de algo que aconteceu, como essa situação que eu falei há pouco. Bom, isso é ótimo para poder gerar uma conversa, né? Então vamos aproveitar e vamos falar sobre isso e vamos fazer uma preparação para que nas próximas vezes isso tenha um efeito menor, né? Certo. Uma pergunta que eu recebi aqui mais de uma vez para essa reunião foi em relação a estratégias que as famílias podem utilizar na preparação emocional da criança para a cirurgia pós-operatória. Então, tem as crianças quando entendem, muitas vezes que entendem que vão fazer uma cirurgia e não querem fazer a cirurgia, não quero ir, não quero. Como lidar com essa situação, né? Quais estratégias a gente pode usar para preparar essa criança e para convencer essa criança de que a cirurgia é o melhor naquele momento para ela? Isso é o que eu faço bastante no ambulatório de preparo cirúrgico, né? Então, assim, claro que eu tenho 10 horários por semana, por exemplo, tá? E aí, obviamente, eu não recebo todas as crianças que vão para cirurgia, né? É um ambulatório de psicoterapia breve, então a gente tem um tempo, tem um foco, tem um tempo para começar e para terminar, enfim, isso não é uma coisa assim tão estanque, mas, né, é para ser um acompanhamento psicológico mais focado e mais, né, circunscrito, vamos pensar assim. E o que eu recebo muitas vezes são essas situações, crianças que não querem, né, ou crianças que até às vezes chegaram na sala cirúrgica e saíram correndo de cima da maca e disseram que não iam de jeito nenhum, né, ou que tiveram uma crise dentro do bloco, ou ainda antes de chegar na própria consulta, né, na própria consulta com o cirurgião, se mostraram assim muito desorganizadas, né? Então são essas crianças que eu recebo.
E no preparo psicológico, conforme eu falei há pouco, essa questão aí da utilização de recursos lúdicos, ela é muito importante. A gente precisa captar a criança de alguma forma, né? E em psicologia infantil, a gente precisa captar oferecendo esses materiais, né? Então, eu gosto muito, assim, de possibilitar que as crianças expressem ativamente aquilo que elas vão passar passivamente, ou que elas passaram passivamente, sofreram passivamente, né? Então, bom, irão passar por uma cirurgia, vamos fazer um ambiente para que essa criança possa criar uma cirurgia num ursinho ou numa boneca, né? Então, ela vai usar o material cirúrgico estilizado, e hoje em dia a gente tem um mundo, né? Antigamente a gente só tinha uma maletinha da Barbie. Agora tem da Barbie, tem a da Polly, tem a Polimédica, tem alguns que são bem neutros, assim, que não tem um gênero definido, que não são cor-de-rosa, né? Tem maleta que a criança pode colocar nas costas e pode levar para a escola, inclusive, né? Então, assim, dentro da maleta tem esteto, tem seringa, né? Tem termômetro, dá para a gente colocar gaze, micropore, dá para a gente colocar um equipo com uma butterfly para que ela possa botar o soro na boneca, né? Então, eu sou muito adepta, porque, como eu falei há pouco lá no início, né, o pessoal da Argentina, o pessoal da psicanálise ali, que trabalha com cirurgias na Argentina, faz assim, né? Então, isso é da escola da Armina Berasturi, que é uma psicanalista que trabalhava ali com cirurgia infantil e que preconizou essa técnica, é uma técnica de preparo. Então, eu sou muito fã, eu acho que isso é super eficiente, né, para o preparo das crianças, e as crianças adoram, e acabam, claro, com isso, de poder furar o boneco, de poder costurar o boneco, de fazer curativo, e tirar o curativo, e dizer que está com dor, e a gente intervir e dizer, bom, então o que a gente vai fazer? Vai dar um remédio para passar dor, né? O cirurgião vai visitar agora, o que o cirurgião vai conversar contigo? A gente poder fazer um faz de conta, assim, para que a criança possa ir construindo um instrumental para lidar com aquilo que vai acontecer, né? Então, falei aqui muito da maneira como eu trabalho, né? E acredito que se isso, e muitas vezes eu oriento, né, para as famílias, comprem um material esse, né? Assim, ou adquiram, ou peguem, né, assim, emprestado, enfim, cada um, né, daí sabe como pode acessar, mas isso tem nas lojas, é um material simples, ou até nas farmácias, né? Então, assim, um micropore com uma gaze lá para fazer curativo, né? E um faz de conta de agulha e bisturi, né? Faz muito, faz render, faz chover para cima, né? Então as famílias podem também incorporar e as mães podem brincar com as suas crianças em relação a esses materiais e a esse percurso aí. Muito legal, é muito interessante isso. E assim, a sensação que me dá é quanto antes você insere essas estratégias, melhor. Se você já insere isso com a criança muito, muito novinha ainda, isso já vai se tornando algo mais fácil no decorrer dos anos, né? É muito bom. Eu também sou muito fã disso. Entrou uma pergunta aqui de um pai que perguntou o seguinte: mesmo os bebês, quando eles operam cedinho, sem estar mais crescidos, sem ter muito entendimento do que está acontecendo, ainda assim é possível carregar traumas dessas cirurgias ainda bebê? Os traumas são muito mais da família do que da criança nessa fase, né? Então, bebê, vamos pensar assim, até 1 ano de vida, né? Então, a gente tem uma amnésia, né? A gente não. Algum de vocês lembra o que passou no primeiro ano de vida? Provavelmente não, né? Existem marcas, né, que são extremamente primitivas, que vamos pensar que são ligadas a essa época da vida, mas que dizem muito respeito, sim, à maneira como a família acolheu ou possibilitou algum tipo de continência nessa fase. Então, para a criança nessa idade, algo que é muito traumático e gera uma marca importante é a separação da mãe, o afastamento da mãe, que a pessoa, né, vamos pensar assim, quando eu falo mãe e suas substitutas, tá? Que pode até ser um pai muito presente, né? Mas aquela pessoa de referência da criança, do bebê pequeno, que precisa ter uma referência, né? E num momento assim, em que há algo de inseguro no ambiente, que poderia ser tomado como uma ameaça por esse bebê,
né? Essa mãe ou esse representante está ali com o bebê no colo, acalmando, enfim, tem um efeito de continência tão importante que dificilmente, se isso é feito de uma forma tranquila, isso vai gerar um trauma, né? Agora, o que eu acho? Eu acho que quando essa criança tem uma idade mais avançada, aí, né, 5, 6, 7 anos, às vezes até antes, essa família tem que poder contar para a criança o que aconteceu naquele momento, né? Aos 6 meses de vida tu foi operado, foi, né, em tal hospital, aconteceu isso, tinha enfermeira tal, eu me lembro de tal coisa. Então, de poder reconstruir um pouco a história dessa criança para ela poder saber, porque muitas das coisas que a gente sabe de quando a gente é pequeno é aquilo que os nossos pais contaram, que a nossa família conta, né? E aquilo é tão importante pra gente que a gente carrega aquilo como se fosse assim, como se a gente tivesse lembrado daquela situação. Então, é bem importante a forma como é passado isso, né? Você pode passar de uma forma positiva, uma forma negativa, e isso vai perdurar na vida da pessoa, da criança e do adulto. Então, é importante que as mães se sintam assim, bem amparadas e seguras para dar esse passo, que é um passo importante, né? E para poder trazer o acolhimento para a criança, que é tão importante. Sim, você estava falando sobre os bebês, a ligação da mãe e do bebê nesses momentos no hospital, e eu me recordei de um vídeo que eu assisti seu sobre objetos de transição, me fez lembrar isso. E aí eu queria que vocês aproveitar que a gente tocou nesse assunto, se você puder explicar o que é. Aí já fica a dica para as mães de bebezinhos. Uhum. Então, o objeto transicional é um objeto que, vamos dizer assim, é o representante da mãe quando a mãe se afasta da criança. Então, quando a gente tem ali um bebê em torno de 6 meses de idade, antes está colado na mãe, né? A mãe, né, não voltou nem a trabalhar, está ali amamentando o tempo todo, naquela vida escrava ali, né? A cada 2 horas a criança ali no peito. Enfim, é uma relação que a gente chama de muito simbiótica. E pouco a pouco, quando a criança começa, então, ali chegar nos 5, 6 meses de vida, essa relação com a mãe, ela vai tendo necessariamente períodos de afastamento. Então, a mãe ou volta para o trabalho, ou vai precisar dar conta de outras coisas, enfim, e é inerente dessa relação ter períodos de afastamento maiores e depois de reencontros, certo? E é a idade, então, propícia para que se introduza, né, a criança, no momento que ela vai dormir ou que a mãe está afastada, um objeto transicional, que é um cheirinho, é um bichinho, é algum objeto que a criança goste, né? Se me perguntarem se pode ser a chupeta, né? O bico, não, o bico tem uma outra função, né? É de fato algo que a criança possa se aconchegar, pode ser uma fraldinha, pode ser um ursinho, né? Algo geralmente que é macio, que a criança se aconchega e que a criança cresce com aquele objeto, né? E aquele objeto vai, então, simbolizando a mãe que não está ali o tempo todo mais. Quando as crianças vão para o hospital, né, e quando a gente faz o preparo cirúrgico ambulatorial, assim, eletivo, e aí, em determinado momento, a criança vai fazer a sua cirurgia, eu pergunto para as mães, ele tem algum objeto, tem algum bichinho, tem algo que ele goste mais, um travesseirinho, né? As mães, tem um travesseirinho que ele dorme todas as noites e adora, e eu não posso nem lavar e tal. Carreguem junto para o hospital, né? A família, deem esse revestimento de um ambiente mais familiar. Então, levem o bichinho junto para o hospital, levem o brinquedo favorito, porque isso tudo, de certa forma, contribui para a maior tranquilidade da criança, né? Porque gera um ambiente também mais familiar e seguro. E, Tatiana, isso independe da idade, né? Eu até faço essa pergunta porque, na minha experiência, isso sempre foi feito e foi muito positivo. Mas foi sempre feito intuitivamente. Eu não fazia ideia que existia um embasamento, uma explicação que pudesse falar, olha, isso é legal, isso funciona, isso ajuda. Então, na minha experiência, isso funciona até hoje. Uma criança já desenvolvida. Não tem, então, uma idade, não é só bebê. Independe. Olha, eu vou contar para vocês, então, uma coisa até pessoal, tá? A minha filha de 15 anos segue com o objeto transicional dela na cama até hoje, né? Então, isso é assim, não tem uma idade, né? É aquele objeto que ele é revestido de afeto pela criança, ele é especial, né? E esse conceito do objeto transicional, ele foi proposto pelo Winnicott, que é um pediatra
britânico e também psicanalista, que investigou muito esses processos de relação da mãe com o bebê. E foi estudando isso e, né, acompanhando o desenvolvimento infantil muito a fundo, assim, muito, de uma forma muito próxima, e ele fez grandes contribuições, então, para a relação mãe-bebê, mãe-criança. Então, esse conceito é dele, e eu acho que alguns pediatras até conhecem, esses pediatras que trabalham mais com puericultura, às vezes até sugerem para as mães, olha, tá da idade de entrar com um objeto transicional, né? Mas eu acho que eu adoro, eu pratico, oriento as mães dos meus pacientes que possam usar isso. Às vezes até criança tem 2 anos, nunca se interessou por nada, nunca, né? Mas vejam, ofereçam, vão, né? Vão vendo se não tem algo que daqui a pouco cativa, né? Porque quando funciona é muito bom. Sim. Vamos falar um pouquinho de escola? Aprofundar um pouquinho nesse tema? Eu sei o quanto é importante para você falar sobre isso. Eu te acompanho e sei o quanto você bate ali nessa tecla da importância da escola, né? Sim. E quando a gente traz a escola para o contexto da uma formação, e todas essas características, isso às vezes deixa os pais inseguros nessa iniciação escolar. Muitas vezes acontece, como você falou, a questão do bullying, devido ao uso de fralda ou qualquer outra característica, bolsinha, ou necessita fazer uma sondagem, e aí o amiguinho percebe, por que está levando essa bolsinha? Enfim, são coisas que acontecem, e eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a importância da escola e tudo que envolve esse ambiente. Sim. Sabe, estava perguntando, você estava me lembrando, eu tenho uma parte de uma pesquisa minha que eu fiz há um tempo atrás, né, no âmbito das desordens do desenvolvimento sexual, que assim, pretendeu investigar um pouco as estratégias que os pais utilizam, né, visando uma maior proteção da criança na sociedade, assim, porque é uma coisa que os pais trazem muito, né, como é que a gente vai garantir que ele tenha segurança, por um lado, e possa se defender, e por outro, que ele se sinta também protegido e não exposto, né, como é que a gente faz, assim, um meio termo, uma sintonia fina sobre isso. E é de fato algo sensível, e, né, tu tá falando do bullying, ele acontece, eu falei há pouco, né, as crianças, elas muitas vezes são mais cruéis, e o bullying é um conceito hoje em dia muito estudado, e não sei se vocês conhecem a fundo, assim, mas vou trazer uma questão importante sobre o bullying, que é o perpetrador, né, por um lado, assim, esses personagens, são os personagens do bullying. O perpetrador, que é o agressor, né, o agredido, que se coloca de alguma forma nesse papel, né, então, assim, hoje quem estuda bullying, né, sabe por que um é o agressor e o outro é o agredido, né, e por que o agredido está sempre constantemente se colocando nesse papel, né, e por outro lado, uma plateia ou, né, um grupo ali, que de certa forma perpetua ou, né, aplaude ou então, assim, retroalimenta que o bullying siga acontecendo, tá? Então, esse é o conceito de bullying, para a gente não também banalizar. Isso sempre houve, a gente, né, assim, isso tá nos filmes, isso tá, né, na vida de todo mundo. Quem nunca passou por situações assim também na escola, de colegas que foram mais cruéis em alguns momentos, né? Eu acho que eu me arrisco a dizer aqui que todos nós passamos, né, em alguma medida, né? Então vamos pensar assim: se a gente tem um agressor e o agredido, né? E a preocupação de vocês assim é que o filho de vocês fique nesse papel de agredido, como é que a gente vai fazer para ele sair desse papel, né? Para ele não estar nesse papel. E isso, eu não acho que o problema seja o colega perguntar, mas o que é essa tua bolsinha? Ou o que tu tem aí? Deixa eu ver que é diferente, né? Eu não vejo isso um problema, porque se é um amigo, se é alguém próximo, se é uma criança que está com uma curiosidade ali, né? O filho de vocês, ou, né, a criança que vocês têm, enfim, ela precisa poder, né, ter elementos para responder a essa pergunta de uma forma tranquila, né? Isso começa em casa, né? Vocês naturalizando, assim, ao máximo a malformação, o tratamento, enfim, entendendo que essa é uma criança que tem
qualidades e defeitos como qualquer outra, né? E que ela tem esta situação para lidar e fortalecer ela através de uma naturalização, né? De pensar assim que isso não define a criança, né? Ela vai poder ser uma criança que vai se destacar jogando futebol, por exemplo, que vai se destacar em matemática, que vai ter outras qualidades aí, né? Então, assim, isso tudo tem que ser usado para que se fortaleça essa criança, para que ela não fique neste papel, né? Outra questão importante é quem é esta plateia, né? De que maneira a escola se coloca aí para trabalhar essas diferenças também, né? Então, acho que, na medida do possível, os pais, né, podem também, de alguma maneira, tentar escolher a escola em que vão colocar o filho, ver se aquela escola combina com as suas expectativas, se a escola é acolhedora o suficiente com essas diferenças, se consegue ter um entendimento e trabalhar isso, né? E eu já vi muitas famílias também fazendo esse processo junto com a escola. A escola se abriu e disse, olha, nós nunca tivemos uma situação assim. Nunca tive, por exemplo, né, eu tinha um ambulatório grande de crianças com meningomeloceles, bexiga neurogênica, enfim, se sondavam na escola, então também tinha que sondar, levava no banheiro, a professora ou algum monitor levava no banheiro em algumas horas separadas do resto, e as escolas, né, algumas escolas se abriram e a própria mãe foi aí construindo isso com a escola. Bom, como é que vai ser feito, né? Então, acho que a gente tem inúmeras possibilidades aí de um fortalecimento, né, das famílias e das crianças, e parto do princípio, assim, que não é pela omissão, não é pelo, né, por fazer de conta que nada está acontecendo, não. Temos essa situação, como a gente vai conduzir, né? De que forma eu vou dar condições para que meu filho saiba o que ele tem e que ele possa se garantir tendo isso, né? E se garantir tendo outras coisas, né? Então, vou contar para vocês, assim, caso, assim, não sei, talvez até essa familiar aqui esteja, né, no grupo, ou num desses grupos, enfim, mas não imagino também que vá se importar, porque, enfim, isso é anônimo, mas vou dar para vocês uma ideia, tá? Então, assim, a gente teve, né, eu tive uma criança no ambulatório por muito tempo, uma criança com distrofia, 9 anos, um menino, e ele vinha de fora, vinha do interior, veio para poder aprender a se sondar, tá? Se sondava por baixo, e não queria se sondar de jeito nenhum, e aí, assim, o cirurgião queria que ele tivesse mais autonomia, que ele pudesse ir para a escola, e aí, com isso também ter mais qualidade de vida, ficar seco, e talvez retirar fraldas, enfim. E, enfim, foi para o meu ambulatório, tá? E aí conseguiu, assim, essa meta de sondagem, então se encorajou, conseguiu se sondar, conseguiu ter mais autonomia, enfim. E cada vez que ele vinha, eram 3 horas para vir para Porto Alegre, né? Para estar no meu ambulatório, 45 minutos, 3 horas para voltar, né? E ele ficou nesse percurso para poder fazer as sondagens, assim, durante, sei lá, quase um ano, vamos pensar, tá? E conseguiu, ficou super bem, eu acho que atingiu os objetivos. Era um menino que jogava futebol muito bem, queria muito jogar futebol, né? E quando se encerrou isso e ele teve esse objetivo, eu falei com a familiar e disse, olha, ele está pronto, agora ele, né, tem que seguir a vida dele e poder aproveitar, né, tudo que ele joga, esse talento que ele tem, e a familiar queria que ele continuasse vindo, né, porque achava que ainda tinham coisas emocionais para serem feitas, enfim, e ele, né, a própria criança dizia, olha, eu quero jogar bola com meus colegas, não quero mais estar perdendo meu tempo, deixando de ir para a escola, né, então, assim, essa dosagem, essa escuta à criança, né, poder perguntar para a criança, tá, mas afinal de contas, o que aconteceu na escola? Me conta um pouco. Me conta o que tu quer, o que tu imagina que possa ser feito, o que tu gostaria que fosse feito, como tu gostaria que tu fosse no banheiro, tu gostaria que alguém te acompanhasse, tu gostaria de ir no mesmo momento dos teus colegas, né? Possibilitar que a criança também possa aí tomar algumas decisões e com isso ter algum grau de autonomia e se fortalecer, né? Então, acho que trouxe aqui um exemplo que para mim assim ó, é clássico, assim, eu penso sempre assim, o que o familiar quer e o que a criança quer para si, né? E era uma criança que não queria faltar à escola, não queria mais estar indo na psicóloga, né? Tava ok com aquilo, né? Muitas vezes a insegurança está na família, né? Eu acho que as famílias precisam ajuda e precisam debater. Eu acho que assim como a gente está fazendo aqui, né?
precisam debater o assunto, precisam poder analisar possibilidades, poder ter essa noção de que podem ter escolhas, né? Assim, não existe um único caminho, existem escolhas, não deu certo aqui, vamos tentar lá, né? Então, acho que essa possibilidade de ter um grupo também de mães que possam discutir juntas, trocar experiências, eu acho isso muito importante, né? Acho que isso solidifica também emocionalmente, né, essa troca, dá uma perspectiva, assim, de que não estão sozinhas, né, de que existem outras experiências aí que podem contribuir também para suas próprias tomadas de decisão, né, então acho que quanto mais a gente conversa sobre o assunto, melhor a gente domina ele, mais controle a gente tem sobre essas questões, né. É isso. Eu trouxe algumas perguntas que me encaminharam, as famílias do grupo me encaminharam, e eu vou passar a você. A primeira pergunta foi o seguinte: o que fazer quando o capacitismo está dentro da própria família? Tá. Eu acho que eu respondi um pouco isso até ao longo, né, da conversa, assim. Sim. Eu acho que a gente tem ainda que se desenvolver muito, né, em relação a isso. Mas como eu falei há pouco, eu acho que se desenvolver em relação assim, ó, socialmente, né, culturalmente. E quando isso acontece dentro da própria família, né? Será que acontece com todos os integrantes da família, né? O que será que está havendo ali e que concepção que se tem que será que é tão cristalizada que não se possa mudar, né? Então, assim, claro, eu tenho também experiências com mães que me disseram, olha, na minha família não adianta, eu já conversei com todo mundo, ninguém entende, são ignorantes em relação ao assunto, usam bem esse termo, né? Ignoram o assunto, não querem saber e fazem comentários assim que eu não gosto, que eu acho que fragilizam meu filho, então eu resolvi, né, ficar de um outro jeito, fazer de um outro jeito, né? Mas eu não acho que seja uma coisa tão comum. Eu acho que muitas vezes a gente tem aí membros da família que a gente pode ir compartilhando devagarinho e pode ir sensibilizando e principalmente informando, porque eu acredito que o que falta aí nessa questão do capacitismo é a informação, né? A informação adequada e fidedigna e, né, quando se tem fantasia sobre o assunto que se tem esse tipo de perspectiva. As perguntas eu acho que a gente já pincelou ela no decorrer da reunião, mas vou fazer assim mesmo, tá? Vamos lá. Meu menino nasceu com distrofia de cloaca e usará bolsinha de ileostomia definitivamente. Que atitudes posso ter para ajudar meu filho a amar seu corpo? Eu acho que isso também, assim, de certa forma, recai sobre esse mito aí da perfeição, né? Quem será que ama o seu corpo? Será que, né, todos nós amamos o nosso corpo, assim, não mudaríamos nada, não gostaríamos de ser diferentes, não. A gente lida o tempo todo com imperfeições e isso não é ruim, isso é da condição humana. Eu acho que uma outra questão importante é essa família aceitar o corpo da criança também, então isso também passa por um processo de reconhecimento, de afeto, de vínculo, dessa coisa que as mães constroem, assim, muito com seus filhos, né, uma capacidade meio leonina, assim, de né, colocar embaixo das suas asas, assim, embaixo dos seus braços, das suas patas, né, e defender com garras. E a partir disso, assim, amar o corpo da criança, né? Assim, de poder entender como é que funciona e de poder aí, a partir disso, né? A partir desse reconhecimento, desse ato de amor, também fazer com que o filho respeite o próprio corpo. Eu acho que essa é a melhor palavra, né? Provavelmente não vai amar, vai crescer se sentindo imperfeito, como muitos de nós, de alguma forma, né? Mas vai aprender a respeitar o seu corpo, porque eu acho que a busca tem que ser por isso, tem que ser pelo respeito, tem que ser pelo reconhecimento dos seus próprios limites, né? Como é que eu vou dar conta dos meus limites, como é que eu vou, né, adaptar a minha bolsa de colostomia de uma forma que ela possa ficar discreta, né? A gente, essa semana passada, agora, não sei se vocês viram, mas o Luciano Zafir desfilou, né, foi chamado por um estilista para um desfile e exibiu para todos. Eu achei aquilo excelente, porque é uma figura pública,
Claro, fez propaganda da empresa, da bolsa e tudo mais, uma bolsa discreta, bonita, enfim, né? Mas tá lá, mostrando para o mundo a sua ostomia, e eu acho que a gente precisa dessas figuras, assim, públicas também, como uma forma de realmente, assim, exercitar a alteridade, como eu falei antes, né? Então, isso, uma pessoa dessas, aparecer dessa forma, e ele é um mito da beleza, né? Foi modelo a vida inteira, é um homem lindo, a profissão dele é essa, né? Então, assim, agora ele teve, em função dessa questão aí do Covid, quase morreu, e, né, e precisou, então, dessas ostomias, e diz isso, a ostomia salvou minha vida. Então, assim, essas coisas existem um sentido de ser, né? Então, acho que esse sentido, se a criança precisa também ter acesso ao sentido que aquilo tem para a mãe ou para os seus pais, e que ela possa construir o seu próprio sentido da coisa, porque talvez ela também tenha uma ideia diferente sobre aquilo, diferente dos pais, da família, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que as crianças têm que poder aprender a respeitar o seu próprio corpo e aprender a lidar com seus limites. Certo. A outra pergunta é o seguinte: é possível ensinar resiliência? Ó, agora vocês estão ouvindo meus cachorros. Ouvi. A resiliência é um conceito, acho que também é importante, assim como eu fiz com o bullying, né? A resiliência também é um conceito bastante estudado. Foi estudado em sobreviventes de guerra, e, né, assim, essa população, vamos pensar assim, inteira, sobrevivente de guerra, no momento em que foi para pesquisas, enfim, eles conseguiam categorizar por que alguns sucumbem, enlouquecem, psicotizam, matam outros, se identificam com seus agressores, né, e por todas as situações traumáticas que viveram na guerra, e perpetuam isso com os seus, né, sucessores, com seus filhos, com suas famílias, ou então estão internados, né, em alas psiquiátricas, e porque outros conseguem construir laços saudáveis, famílias, lidar com aquilo de alguma forma. Bom, foi um evento traumático, a pessoa consegue falar sobre aquilo, consegue às vezes tirar, inclusive, situações positivas daquilo, né? Então foi aí que a resiliência começou a ser estudada, né? Então a resiliência é tida como quase como uma característica inata, né? Uma possibilidade dessas pessoas lidarem com situações adversas de uma forma melhor sucedida, tá? Mas eu acredito que ela também não seja puramente inata, né? Mas também fruto de um ambiente que é um ambiente, eu acho que aí talvez seja a parte que possa ser aprendida, né? De um ambiente que foi continente, de um ambiente que foi afetivo, que foi acolhedor, que respeitou, que deu abertura para se tratar do assunto, né? Que houve um sentido ali nas coisas, né? Então, eu acho que quando uma família consegue, desde muito cedo na vida da criança, encarar aquilo de uma forma, né? Vamos em frente, olha, a gente está lidando com isso, não vamos deixar que isso nos reduza simplesmente a paz de uma criança com uma malformação assim. Não, a gente tem um universo em volta, né? Então, quando a criança é criada numa atmosfera assim, eu vejo que a criança ela é mais capacitada para lidar, né, com essas adversidades aí, que são cirurgias, que são essas limitações que a malformação traz, enfim. Tá? Então, eu acho que, não sei se eu respondi, né, para a pessoa que perguntou, mas achei importante, assim, retomar o conceito e achei importante, de novo, destacar que essa questão ambiental aí dos laços familiares é fundamental. Certo. A outra pergunta é a seguinte, vamos lá. Noto que algumas famílias expõem a malformação dos filhos nas redes sociais. O que você pensa sobre isso? De novo, né, como é que é essa exposição, né? O ser humano, ele, de certa forma, e as redes sociais, assim, escancararam isso, né? O ser humano precisa, de um jeito ou de outro, em alguns momentos, fazer um teste de realidade, né? Então, precisa se mostrar, ou mostrar uma opinião, ou algo, e precisa saber ter de volta, né, a opinião, a reprovação ou a aprovação de quem está de fora, né? Então, eu acho que o segundo ponto, assim, como é essa exposição, né?
é algo naturalizável, é algo assim do tipo que a criança também está podendo se colocar naquilo com alguma autonomia, né? Ou é algo forçado puramente para buscar um teste de realidade que os outros possam, enfim, né? Ah, que pena daquela família, ou então assim, ah, eu preciso ajudar de alguma forma, que efeitos que se buscam com isso, né? Eu acho que a exposição de qualquer tipo de situação na infância é complicado, né? Porque as crianças são dependentes dos adultos. Eu acho que a exposição do corpo de qualquer criança, tenha malformação ou não, né? Nas redes é complicado também, né? Então, assim, a gente sabe dos horrores que acontecem na rede, né? Da dificuldade da privacidade, e a gente tem que poder olhar para isso, para esses riscos que a rede traz, né? E por outro lado, eu acho, como eu falei há pouco, que essas questões em relação à malformação, à bolsa de colostomia, às sondagens, enfim, tem que ser mais naturalizado possível. Então a criança tem que conviver de uma forma tranquila, sem estar escondendo aquilo, né? Eu acho que isso aí também não precisa ser escondido, né? Agora eu acho que sim, eu acho que o compartilhamento nas redes, assim, né, de situações da criança, do corpo da criança, eu acho inadequado, né? Eu acho nocivo e acho perigoso, né? Certo. A próxima pergunta é: como estimular minha filha a se abrir e falar mais sobre suas emoções e sentimentos? É que isso é algo que tem que ser construído desde bem cedo, né? Então, pais que têm essa característica de. E é uma coisa assim, quem também me acompanhou, há pouco estava falando, né, Fernanda, da questão do objeto transicional e do meu apoio às escolas como uma fonte também de socialização, de aprendizado socializado, enfim. Eu defendo muito também que as famílias tenham diálogos abertos com seus filhos, né? Isso se constrói nas horas das refeições, no retorno da escola, às vezes quando o pai está buscando na escola, né? Quando a criança chega da escola e está com um humor um pouco diferente, a possibilidade de perguntar, mas o que aconteceu? Como é que foi hoje? Como é que foi a aula de educação física? Me conta como é que foi tua prova, né? De criar possibilidades para que a criança possa ir falando isso desde cedo. Então, assim, os pais precisam também construir essa habilidade, né? Isso começa no momento em que se está com família, que se deixe de lado, né, o celular, que se deixe de lado o WhatsApp, né, aquele último e-mail que precisa ser respondido, enfim, bom, né, tu te sentou ali na mesa com o teu filho, tua filha, né, te dedica para aquele momento, né? Não vai ter um momento assim derradeiro que a criança ali com 9 anos de idade vai chegar e vai se abrir para a mãe, assim, se aquilo nunca foi na vida, né? Nunca foi nada perguntado, né? E nem também, às vezes os pais pensam, quando eu chegar na adolescência eu vou ter que falar sobre sexo com meu filho, né? Nunca falou sobre nada. Aí chega na adolescência, né? Tá lá o rapagão lá com 14, 15 anos. Hoje meu filho senta aqui que nós vamos falar sobre sexo, né? Essa relação de intimidade, ela precisa ser construída. E isso é construído no dia a dia. Não adianta, né? Na hora das refeições, no retorno da escola, como eu falei há pouco, né? Nos dias em que a criança tá braba, que a gente precisa saber, né? Às vezes não querem falar, né? Mas, então tá, não fala agora, te acalma e depois vamos conversar, né? De poder retomar isso, né? Tá, mas então agora quem sabe tu me conta o que aconteceu, né? Poder ver filme juntos, né? Discutir o que acharam do filme depois, fazer um lanche só com o filho, né? Perguntar o que tá achando daquele passeio, conversar sobre, né? Coisas bobas, sobre amenidades, às vezes coisas mais profundas. Mas se esse diálogo não é construído no dia a dia, não vai ter um dia na vida, né? Que vai se ter aquele diálogo assim em que tudo vai ser tratado, né? Isso não vejo isso acontecendo. Tá certo. Na sua resposta, você falou sobre sexualidade. E eu queria te perguntar, aproveitar, entender quando que na infância inicia essa fase da sexualidade, se você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso.
no nosso contexto ou não? Como eu sei que tu vai falar sobre adolescência depois, eu não vou falar sobre adolescência, tá? Até porque o que acontece, assim, na psicanálise, que é a linha teórica que eu sigo, existe uma sexualidade infantil. Isso foi proposto pelo Freud lá em 1905, na Viena daquela época, uma sociedade super moralista, né? Mas o que ele diz? Ele diz que a criança tem uma sexualidade que é parcial, ou seja, ela é ligada a diferentes zonas erógenas do corpo, né? E ela não é genital como a do adulto, ou como, né, o adolescente, então, quando começa a ter, né, a incidência dos hormônios, ele vai se preparando para uma sexualidade que é genital, né? Com uma possibilidade de uma relação sexual propriamente dita, aquela dos adultos, né? Na infância, né? Então, o que ele nos diz? Que essas zonas erógenas, elas vão circulando em diferentes regiões. Começa pelo que ele chama de fase oral, em que a criança tem todo um estímulo e um prazer ligado a atividades de sucção, quando ela está, por exemplo, no peito da mãe, ou quando ela está chupando a chupeta, né? Por um super estímulo assim do cheiro, né, nessa idade, quando a criança é pequenininha, a fase oral, né, esse incremento da boca, né, da região oral, da língua, enfim, né, da oralidade que ele chama, né, ela vai numa fase de 0 a 2 anos de idade, né? Depois dessa fase, a zona erógena já migra, né, para o controle esfinteriano, ele chama de fase anal, onde a criança vai, a partir do controle esfinteriano, tendo uma ilusão de que ela é dona do próprio corpo, de que ela consegue se controlar e, né, simbolicamente, ela consegue controlar o mundo ao seu redor. Depois a gente tem a fase do complexo de Édipo, que é toda aquela coisa assim, do amor pelo genitor do sexo oposto e a identificação com o genitor do mesmo sexo. Então, os meninos se identificam com os pais, amam as mães, né? Então, vocês vão vendo, assim, né, que a sexualidade da criança ela é parcial e a criança vai tendo, sim, prazer com essas diferentes zonas erógenas, né? E isso vai circulando. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista da sexualidade na infância. O menino e a menina, eles começam a se dar conta, por exemplo, das diferenças entre os sexos ali pelos 5 anos de idade, pelos 4, 5 anos de idade, que eles começam a ter aquela noção real, assim, de que os meninos têm um pênis e as meninas têm uma vagina, que eles são anatomicamente diferentes, né? Isso, obviamente, é um espectro, começa ali, né, no término da fase oral, ali pelos 2 anos de idade, e vai até o final da conflitiva edípica, né? Então, as meninas se dão conta de que são parecidas com a mãe, que tem um corpo parecido com a mãe, e os meninos com o pai, né? Ou com algum representante do sexo masculino, né? Não necessariamente o pai. Então, sempre quando eu falo de pai e mãe, eu falo de pai e mãe e seus substitutos, tá? E aí, claro que a criança tem, sim, com isso, né, prazer nessas determinadas zonas do corpo, né, e tem também uma curiosidade em relação às zonas do corpo, né. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, me lembrei agora também de falar, é que o masculino e o feminino também estão ligados, assim, o masculino é uma perspectiva de atividade e o feminino de passividade, né? E isso vai circulando, porque também a gente tem meninas com um comportamento mais ativo, né? A gente chama de fálico, né? Comportamento mais fálico, mais ativo, né? Meninas que são aguerridas, que são, né, que têm uma autoestima eficiente, que vão lá e, né, e que fazem, às vezes, coisas que são mais do universo masculino, né? Gostam de jogar futebol, gostam de esportes, por exemplo, né? E meninos que são, né, por outro lado, adotam, às vezes, comportamentos também tidos como mais passivos, são mais sensíveis, né? Gostam de algumas coisas que se tem, né, no universo feminino. Então, essa transição na infância, ela é super apropriada, ela é super normal, ela é adequada, né? A gente não precisa se assustar com essas curiosidades que a criança tem em relação à sexualidade, a gente tem que encarar isso com uma naturalidade, porque isso é do desenvolvimento infantil, né? Uma das preocupações dos meninos, né, vou usar até um exemplo agora, é a questão do urinar de pé, né, a possibilidade de urinar em pé, assim, então, para os meninos, talvez mais do que o tamanho do pênis, né, é essa possibilidade de ter uma postura masculina no momento em que vai urinar,
né? Então, isso é uma das coisas que os meninos reclamam bastante quando não tem, né, condições de urinar em pé, né? Então, é algo que tem que ser tratado, é algo que tem que ser também conversado, né? Dentro das famílias, com os médicos, enfim. E quando há necessidade de ter um apoio psicológico, né? Eu não sei se eu te respondi, Fernanda, mas acho que dei alguns elementos, assim, para que também os pais possam ir desmistificando essa coisa da sexualidade que muitas vezes fica tão pesada, né, para as famílias, assim, né? E sexualidade é algo muito amplo. E assim como é amplo, né, na infância, é amplo também na adolescência e na vida adulta. A prática da sexualidade, ela também é uma coisa ampla, né? Não existe uma receita, assim, não existe só dar certo de uma forma, né? Então, só que, claro, quanto mais, né, cada um dos indivíduos souber sobre o seu corpo, souber sobre si mesmo, souber sobre o que dá prazer, né, melhor ele pode conduzir a sua vida sexual. Então, isso tem que deixar de ser um tabu, assim, também, né? Sim. Bom, vamos para a última pergunta, tá? A minha esposa super protege, às vezes evita de ir a lugares para não colocar o meu filho em situações difíceis. Eu acho muito errado, porque não deve ser bom para ele. O que você pode comentar em relação a isso? Será que ele é o pai? Quem perguntou foi o pai ou foi só o marido e padrasto da criança, será? Pelo que eu entendi, é o pai. Ah, então eu acho que sim, né? Primeira coisa, assim, esse pai, se acha muito errado, ele tem total direito e dever de interferir nisso, né? E de redistribuir um pouco essa prática, né? E poder introduzir um pouco também o que ele pensa que seria adequado, né? E em segundo lugar, né, super proteger, e muitas vezes, assim, isso também foi fruto de pesquisas minhas, né, os pais usam essas estratégias mais super protetivas com os filhos, né, e com isso eles interferem no desenvolvimento da criança. Então, assim, as crianças com uma atmosfera mais super protetora, elas postergam ao máximo a vida infantil. Elas se preparam pouco para a transição para a adolescência, se preparam pouco para a transição para a vida adulta, porque adquirir uma fantasia de que elas precisam, vão seguir dependendo desses pais por mais tempo, porque é no meio do meio da familiar ali que elas estão protegidas e fora elas estariam desprotegidas, né? Outra coisa importante é que quanto mais se protege, né, ou se pensa que protege, né, e não se fala disso, e não se cria situações para que essa criança possa lidar de alguma forma com o fato de ser diferente e de ter que socializar dessa forma, né? Mas se cria na criança uma ideia de que ela está estigmatizada, de que ela tem existe uma coisa muito errada com ela. Então, se eu não posso sair de dentro da minha casa, eu só posso ficar com a minha mãe, eu não posso ir no banheiro junto com os meus colegas, em nenhuma situação, né? Ou eu tenho que ter uma tutora para me ensinar em casa, porque eu não posso ir para a escola, né? O que tem de errado comigo, né? Por que outras crianças não podem se aproximar de mim, né? Então, assim, essa perspectiva é muito ruim, né? De que existe algo errado. Então, assim, o efeito acaba sendo um tiro que sai pela culatra, né? É uma criança que, por um lado, assim, a mãe tem uma ideia de que está super protegendo, ou de que está protegendo, né? E por outro lado, a criança está deixando de ter aí um instrumental para lidar, né, com o seu corpo diferente, com a sua situação e com uma sociedade que pode trazer muitas coisas boas para ela, né? Perfeito, acabaram as perguntas. Olha, Tatiana, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite. E eu quero te pedir, se você puder, deixar uma mensagem para as famílias do nosso grupo. O que você quiser falar, fica à vontade. Eu tinha que ter preparado uma mensagem para falar uma coisa bonita, assim, né? Eu vou querer dar um recadinho, tá? Antes de passar a mensagem, porque semana que vem eu vou estar falando num outro evento, né? Já falei contigo, o Fernando já está sabendo, num outro evento da NAPEX, que eu vou falar mais especificamente sobre o uso desses recursos lúdicos, né, no preparo cirúrgico das crianças, através de um projeto que a gente tem lá no Hospital de Clínicas, que é o projeto Amigo Meu, de bonecas, em que a gente entrega bonecas, né, ostomizadas conforme as ostomias das crianças, né, que a gente está tratando.
Então, vou fazer um mistério aqui, vou só deixar essa deixa para que quem quiser possa também comparecer ao evento da Anapex, que eu acho que vai ser super legal, eu vou estar falando sobre isso, tá? E provavelmente não vou estar falando sobre tudo que a gente falou hoje aqui, que, né, toda essa outra perspectiva mais ampla, assim, né? Mas gostaria de deixar o meu convite para que vocês possam me acompanhar lá também e saber um pouco mais desse projeto que é tão legal. Mensagem para vocês, assim, né? Eu espero que tenha sido rico, útil, né? Assim, que eu possa ter contribuído, né? Assim, para que vocês possam lidar melhor, né? Com as situações dos seus filhos, né? Das crianças que vocês têm na família de vocês. Sempre pensando, assim, de que... Eu acho que a gente falou de coisas importantes em termos de proteção, de estigmatização, de medos que todas as famílias têm, né? Da exposição das crianças, do não conseguir lidar com as diferenças, né? Mas o que a gente tem que fazer é não restringir, né? Não é fechar, não é se fechar, não é falar mais disso. Então, se eu pudesse deixar um único recado, seria esse, né? Abram um universo, um mundo para os seus filhos, né? Criem possibilidades para que eles possam ter uma vida rica em experiências, para que eles possam ter experiências negativas e positivas, que possam com isso também ter elementos para fazer as suas próprias escolhas, ter autonomia diante disso, porque eles vão ter daí, né, uma maior tranquilidade para lidar com essa diferença, né, que eles passam desde muito cedo, né? Então, acho que é isso, assim, acho que o grande recado que fica ao final da nossa conversa. Tatiana, qual é o seu arroba do Instagram? É Tatiana _Remezat, meu sobrenome, _psicóloga. Certo. Então, se quiserem lá, eu tô sempre colocando coisas assim sobre cirurgia, sobre desenvolvimento infantil, né, sobre escola, né, então, assim, e também tô sempre aberta a sugestões, né, então, quem quiser seguir lá, vai ser muito bem-vindo. E eu super recomendo. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nesse bate-papo. Agradecer novamente, Tatiana. Muito obrigada. Estou pedindo para colocar aqui, quem sabe eu coloco no chat. Isso, coloca então. É que eu coloco no chat? Então, vamos lá. Tatiana Remes, a psicóloga. Esse é o meu Instagram, tá? Sigam. E no Instagram tem um link para o meu site. Agora eu tenho um site também, é bem recente, né? Mas eu tenho um site também onde eu vou querer também dar volta e meia alimentando ali com informações que vão ser importantes, talvez para pais e tá? Acho que é isso. Vai ser um grande prazer assim poder continuar trocando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui ler todas as coisas do chat aqui, né? Nem sei se faz uma compilação depois, né, Fernanda? Depois te passo. Tá. Obrigada, Tatiana. Boa noite a todos. Uma boa noite para você. Boa noite, foi um grande prazer.